Olá, seja bem-vindo ao curso Estelar, sou o professor Jorge Gama e nós já estamos no segundo vídeo de geometria plana. Nesse vídeo nós vamos ver área de losango, área de trapézio e área de triângulo quando nós temos o círculo inscrito. Então vamos só lembrar do vídeo anterior como nós calculávamos a área de um triângulo em função do ângulo formado entre os dois lados conhecidos. Vamos lá? Retomando o raciocínio do vídeo anterior, nós temos aqui dois lados conhecidos de um triângulo e eu tenho um ângulo formado por esses dois lados. Só que eu sei que a área de triângulo é base vezes altura sobre 2, só que aqui eu não conheço a altura. Mas eu vou traçar a altura. E eu sei que a altura vai formar aqui um triângulo ou retângulo em que a altura se comporta como cateto oposto desse ângulo alfa e o A se comporta como hipotenusa. Aula anterior. Professor, se eu pegar base vezes altura sobre 2, nossa área fica a área do triângulo igual a base vezes altura sobre 2, mas lembra que a gente não tem a altura. Então, eu vou colocar a altura em função dessa hipotenusa. Como? Eu sei que a altura se comporta como cateto oposto. Então, eu vou usar aqui seno deste alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, que é A. Fazendo minha proporcionalidade, a altura vai ser A vezes seno de alfa. Eu sei que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Substituindo o H por A vezes seno, eu fico então que a área de triângulo é B vezes, quem é a altura? A vezes seno alfa, tudo sobre 2. Nesse caso, a ordem não altera o produto. Então, pode ser A vezes B vezes seno de alfa sobre 2. Mas a verdade é que se eu conheço dois lados e o ângulo formado, a área do triângulo será um lado, vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo que eles estão formando, sobre 2. Então, nós vamos ter a área do triângulo como sendo uma função seno. Então, professor, eu tenho que saber o seno dos ângulos notáveis? Tenho que saber o seno dos ângulos notáveis e o seno dos suplementares dele, que são aqueles ângulos que a soma dá 180. Eu tenho que saber, então, do suplementado 30, que é 150, do suplementado 45, que é 135, do suplementado 60, que é 120. Então, o seno desses ângulos, 30, 45, 60, 120, 135 e 150, eu tenho que saber o seno deles todos. Olha só, 30, 45 e 60, o seno que eu quero. E os suplementares, professor, do 60 ao 120, que a soma deles dois dá 180. Do 45 ao 135. E do 30 ao 150. Temos agora os ângulos notáveis e os seus suplementares. Quanto é o seno deles, professor? Vou colocar em ordem crescente 1, 2, 3. Depois em ordem decrescente 3, 2, 1. Parecido com o que você fazia com o cosseno, tá? Divido todo mundo por 2. Raiz no 3 e raiz no 2. Coloco todos que estão no numerador. O raiz de 1 é 1, então fica 1 mesmo. Temos agora o seno dos ângulos notáveis e os seus suplementares. Assim, se eu tiver um triângulo com todos os lados iguais, que é um triângulo equilátero, eu sei que se ele é equilátero, ele também é equiângulo. Ou seja, os ângulos são todos de 60 graus. Assim, eu posso calcular a área desse triângulo pegando a fórmula anterior, que é um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo que eles estão formando, sobre 2. Então, a área do triângulo será L vezes L, vezes o seno de 60 graus, tudo sobre 2. Só que L vezes L dá L ao quadrado. Então, ficou com L ao quadrado sobre 2, vezes seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou aqui substituir raiz de 3 sobre 2. Só que 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, podemos calcular diretamente a área do triângulo equilátero, pegando o quadrado do lado dele, multiplicado com raiz de 3 sobre 4. Mas é bom saber de onde veio essa relação, que foi da nossa função seno, representando a área do triângulo. Temos, então, a área do triângulo como L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Eu posso também aplicar essa ideia no losango. Nós sabemos que losango é todo quadrilátero que possui os 4 lados com o mesmo comprimento. Então, se eu tiver... Temos aqui um quadrilátero que os 4 lados são de mesmo comprimento. Nós temos, então, um losango. O losango, professor, eu posso calcular a área como? Eu posso pensar nas diagonais. Aqui nós temos a diagonal menor. Aqui eu tenho a diagonal maior. Se eu pegar a diagonal menor como sendo base e a metade da diagonal maior como sendo altura, eu vou ter a área de cima, a área desse triângulo, como sendo base, que é a diagonal menor, vezes a altura, que é a metade da diagonal maior, tudo sobre 2. Assim eu tenho a área do triângulo como sendo divisão de frações. Eu conservo o primeiro, conservo o de cima, e multiplico pelo inverso do de baixo. Ó. O de baixo aqui vai ser 2 sobre 1, então o inverso fica 1 sobre 2. Assim a área do triângulo ficou diagonal menor vezes diagonal maior sobre 4. Mas aqui não é a área do losango, é a área desse triângulo aqui de cima. Como os 2 triângulos são idênticos, então como ficaria a nossa área do losango? O dobro da área desse triângulo. O dobro de D vezes Dzão sobre 4, se eu pegar o dobro disso, eu vou simplificar o 2 e o 4, ficando a área do losango igual a diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2. É assim que se calcula a área do losango. Mas, se uma questão te der o ângulo interno, como assim, professor? Se a questão te der o ângulo interno, um ângulozinho alfa qualquer, observa que eu poderia calcular a área do losango como sendo o dobro da área desse triângulo aqui. Que eu conheço 2 lados e o ângulo formado. Então, um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo sobre 2 vai dar a área desse triângulo. É só depois dobrar. Você multiplica por 2, vai dar a área do losango. Então, a outra forma de fazer a área do losango seria L vezes L sobre 2 vezes o seno do ângulo formado. Só que isso seria a área só desse triângulo. Então, a área do losango seria o dobro disso. Cortando 2, a área do losango pode ser o lado do losango ao quadrado vezes o seno do ângulo que eles estão formando. Não importa se é esse ângulo ou se é esse. Tudo bem? Por quê, professor? Porque eles são suplementares. Esse ângulo agudo e esse ângulo obtuso. A soma deles dá 180. Então, o seno de um vai ser igual ao seno do outro. Então, tanto faz. Qualquer um dos 2 ângulos que você usar, você vai ter a área desse losango. Então, vamos para a área de um trapézio. Peguei 2 retas RS. São retas que eu tenho certeza que são retas paralelas. E eu vou desenhar um triângulo em que um dos lados do triângulo está em cima de uma das paralelas e o vértice oposto a ele está na outra paralela. Como assim, professor? Se eu pegar o triângulo A e C, nós vamos ter uma base que está em cima de uma das paralelas e o vértice oposto está na outra paralela. O legal é que quando eu faço isso, a altura do triângulo vai coincidir com a distância entre as paralelas. Se essa distância entre as paralelas é D, então a altura desse triângulo vai coincidir com aquele comprimento D. Então a altura do triângulo será D. Se eu pegar um outro triângulo, um dos lados desse triângulo coincidiu com a paralela de cima, e o vértice oposto está em cima da outra paralela. Lembrando que aqui é a base do triângulo e a altura desse triângulo coincide com a distância entre as paralelas. Se eu juntar esses 2 triângulos, se eu aproximar essa reta dessa e tomar cuidado para que essa reta seja do tamanho dessa, sejam paralelas, quando eu colocar uma em cima da outra, vai ficar o seguinte desenho. Aproximei os 2 triângulos, a reta, o lado de um deles está coincidindo com o lado do outro. E se eu apagar essa linha que está coincidindo, eu vou ter um quadrilátero que possui 2 lados que são paralelos. Só que
quadrilátero é esse que possui dois lados paralelos? É um trapézio. E observa que o trapézio foi a junção de dois triângulos. Então, se eu pegar a área de um triângulo e somar com a área do outro triângulo, vai dar a área do trapézio. Como assim, professor? Aqui eu vou considerar como base maior e aqui base menor. Vamos passar novamente aquele segmento que separava os dois triângulos. Quanto é a área desse triângulo? Vou chamar de área 1 e esse aqui eu vou chamar de área 2. A área desse é base vezes altura sobre 2. Só que a altura dele é igual à altura desse outro. Então, eu vou ficar com a área 1 sendo base vezes altura sobre 2. Vamos lá? Área 1, base vezes altura sobre 2. Essa é a área do primeiro triângulo. Do segundo triângulo, a base dele é Bzinho. Então, a área 2, base menor, vezes H sobre 2. Então, esse possui a base Bzinho e a altura dele também é H. Somando essas duas áreas, eu vou ter a área do trapézio. Como sendo Bzão vezes altura sobre 2, mais Bzinho vezes altura sobre 2. Soma de frações com denominadores iguais. Eu conservo o denominador. E somo os numeradores. Bzão Hzinho mais Bzinho Hzinho. Posso colocar o H em evidência? Posso. Então, assim, a nossa área do trapézio ficaria Bzão mais Bzinho, posso colocar em evidência o H, tudo sobre 2. Área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Para finalizar o vídeo, está faltando só a nossa área de um triângulo, quando nós temos um círculo inscrito. Vamos lá? Observa que nesse triângulo eu tenho uma base, na realidade qualquer lado pode ser base, tá? Mas considerando como base esse lado A, eu não tenho uma altura para calcular a área desse triângulo. Considerando dois lados conhecidos, eu não tenho ângulo. Então, eu não posso pegar um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo formado sobre 2. Não posso também pegar a base vezes a altura sobre 2, porque eu não sei quem é a altura. Nesse caso, eu vou colocar a área desse triângulo em função dos lados e do raio. Como, professor? Eu sei, galerinha, que o raio, quando eu ligo no ponto de tangência, o que é ponto de tangência? Essa reta, ela toca só em um ponto. Essa reta também toca só em um ponto. Essa reta em um ponto. São pontos de tangência. O que acontece quando eu ligo o centro, professor, no ponto de tangência? Quando eu ligo o centro no ponto de tangência, sempre forma um ângulo de 90 graus. O raio é perpendicular à reta tangente naquele ponto de tangência. Da mesma forma, se eu ligar o centro na reta tangente, vai formar um ângulo também de 90 graus. Vai ser o raio. Aqui também 90 graus. Também o raio. O legal é que se eu pegar o centro dessa circunferência e ligar nos vértices, eu vou ter aqui um triângulo que agora eu conheço a altura. A base é A e a altura é R, porque é perpendicular à base, que está vindo do vértice oposto. Se eu ligar aqui nesse outro vértice, tem um outro triângulo aqui que a base é C e a altura é R. E aqui eu tenho outro triângulo que a base é B e a altura é R. Então eu já posso assim, calcular a área do triângulo maior pegando a soma dessas três áreas, dessa, mais essa, mais essa. Ficando a área do triângulo como A vezes R sobre 2, base vezes altura sobre 2, mais a área do outro triângulo, B vezes R sobre 2, base vezes altura sobre 2, mais do terceiro triângulo, C vezes R sobre 2. Como eu tenho R em todas as parcelas, eu vou colocar esse R em evidência, vou colocar ele fora de um parêntese. E eu sei que soma de frações com denominadores iguais, eu conservo o denominador.
e soma os numeradores, A mais B mais C, multiplicado com R. Esse A mais B mais C é a soma dos lados, é conhecido como perímetro. Então, nós vamos ter que a área do triângulo será o perímetro dividido por 2 vezes o raio. Pessoal, mas o que é o perímetro dividido por 2? É representado por um P minúsculo que é conhecido como semiperímetro. Semiperímetro significa metade do perímetro. Então, o semiperímetro vezes o raio é a área de um triângulo que contém ali um círculo inscrito. E esse raio é do círculo inscrito. Pessoal, tendo então os 3 lados e o raio do círculo inscrito, eu posso calcular a área do triângulo como? Eu pego os lados, somo e divido por 2 e vou ter o valor desse pezinho. Agora pego e multiplico esse resultado com o raio. Vai ser a área desse triângulo maior. Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.